Ela enterrou seu bebê numa manhã de junho, mas 3 dias depois, o leite ainda descia quente e doloroso pelo peito. Do outro lado da propriedade, numa casa grande cercada por jacarandás centenários, um homem poderoso caminhava pelos corredores segurando uma recém-nascida que chorava de fome inconsolável, porque a mãe que deveria alimentá-la havia partido para sempre durante o parto. Esta é a história de como 2 tragédias se encontraram numa fazenda do interior de São Paulo, em 1928, e de como o destino teceu um laço impossível entre uma lavadeira viúva e um barão do café que jamais deveria cruzar seu caminho. O que você está prestes a ouvir vai mexer com seu coração de uma forma que você não esperava, porque às vezes a vida tira tudo de nós para nos dar algo que nem sabíamos que precisávamos. Antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A terra vermelha do interior paulista ainda estava úmida da chuva da madrugada quando Carmen voltou do pequeno cemitério da vila. Seus pés descalços deixavam marcas no barro do caminho que levava ao rancho onde morava com a mãe, Dona Sebastiana, uma mulher de 60 e poucos anos que tinha as costas encurvadas de tanto lavar roupa alheia. O silêncio dentro da casa de pau a pique era diferente do silêncio de antes. Não era a quietude da espera, era o vazio absoluto da ausência. O berço de cipó que Carmen havia trançado durante os 9 meses de gestação continuava no canto do quarto, com a mantinha de algodão cru dobrada com o mesmo capricho de sempre, como se o bebê fosse voltar a qualquer momento. Mas o bebê não voltaria. O pequeno Gabriel havia nascido morto na noite anterior, depois de um parto que durou quase um dia inteiro. A parteira Dona Olímpia, uma senhora conhecida em toda a região, fez tudo o que podia, mas quando o menino finalmente saiu, não veio com ele aquele choro que toda mãe espera ouvir. Veio apenas o silêncio, um silêncio que agora morava dentro de Carmen como um hóspede indesejado que não tinha intenção de partir. Ela tinha 23 anos, era viúva havia 6 meses, desde que seu marido, Antônio, morreu de febre tifoide, e agora era mãe de um filho que nunca respirou. A vida parecia ter se empenhado em arrancar dela tudo que tinha valor. Carmen sentou-se na beira da cama estreita, sentindo o corpo dolorido do parto recente. Suas mãos, calejadas de tanto esfregar roupa nas pedras do rio, pousaram sobre o ventre agora vazio. Era estranho sentir aquele espaço onde por meses habitou uma vida. O corpo dela não entendia a tragédia. O corpo dela continuava se preparando para ser mãe. O leite começara a descer ainda no cemitério, durante o enterro. Carmen sentiu aquela pontada aguda nos seios, a sensação de peso, o formigamento que antecedia a descida do leite. Ela apertou os braços contra o peito, tentando conter aquela dor física que se somava à dor da alma. Dona Sebastiana entrou no quarto trazendo uma xícara de chá de erva cidreira, aquele remédio caseiro que supostamente acalmava os nervos, embora Carmen soubesse que não havia chá no mundo capaz de curar o que ela sentia. "Toma, filha", disse a mãe, a voz rouca de tanto chorar. "Precisa manter as forças." Carmen aceitou a xícara mais para agradar a mãe do que por vontade própria. O líquido morno desceu pela garganta sem sabor nenhum. Tudo parecia sem sabor agora. "Seu peito tá doendo?" perguntou Dona Sebastiana, notando como a filha se encolhia. "Tá descendo o leite", Carmen respondeu baixinho, quase com vergonha, como se fosse errado o corpo dela continuar funcionando quando o bebê não estava mais ali. A mãe assentiu com tristeza. Ela conhecia aquela dor. Havia perdido 3 filhos antes que Carmen nascesse, todos ainda bebês. Sabia exatamente o que era ter o corpo preparado para nutrir uma vida que já não existia. "Vou buscar as folhas de couve para fazer compressa", disse Dona Sebastiana. "Ajuda a secar o leite mais rápido." Mas antes que ela pudesse sair, batidas fortes na porta fizeram as 2 mulheres se entreolharem assustadas. Visitas não eram comuns, especialmente não num dia como aquele, quando toda a vila sabia que a casa estava de luto. Dona Sebastiana foi até a porta e a abriu devagar. Do lado de fora estava Joaquim, o capataz da fazenda Santo Antônio, a maior propriedade da região. Era um homem de uns 40 anos, magro e sério, que raramente descia até a vila. "Dona Sebastiana", ele disse tirando o chapéu de palha, num gesto de respeito. "Perdoe eu vir numa hora dessas,
mas é urgente. Preciso falar com a senhora e com a dona Carmen. A velha lavadeira franziu a testa. Joaquim, minha filha acabou de enterrar o próprio filho. Não é dia para negócios. Eu sei, dona Sebastiana, e sinto muito de verdade, mas não vim por negócio comum. Ele olhou para dentro da casa, vendo Carmen sentada na cama, pálida e com os olhos inchados. Vim porque tenho uma vida dependendo da resposta que as senhoras me derem. Carmen levantou-se devagar, segurando-se na parede para não cambalear. A tontura do parto ainda a acompanhava. Que vida, seu Joaquim! O capataz entrou na casa torcendo o chapéu entre as mãos. O desconforto era visível em cada movimento dele. É a menina do barão. A dona Cecília, que Deus a tenha, faleceu no parto anteontem. A criança nasceu, mas a mãe não resistiu. A menina está chorando de fome desde então. Tentamos dar leite de cabra, leite de vaca, mas ela cospe tudo. Tá ficando fraca. O barão tá desesperado. O silêncio que caiu sobre o rancho foi pesado. Carmen sentiu o peito latejar, como se o próprio corpo estivesse respondendo ao chamado de um bebê faminto. O barão mandou o senhor aqui? Perguntou dona Sebastiana, desconfiada. Não, admitiu Joaquim. O barão nem sabe que eu vim. Mas eu conheço a dona Carmen desde que ela era pequena. Sei que ela acabou de perder o filho. Sei que tá com leite. Ele olhou diretamente para Carmen, os olhos suplicantes. Aquela menina vai morrer se não mamar logo. E a senhora é a única mulher da região que teve filho recentemente. Carmen apoiou-se na mesa, sentindo as pernas falharem. O destino era cruel, cruelmente perfeito em sua ironia. Ela tinha leite em excesso e nenhum filho para alimentar. O barão tinha uma filha faminta e nenhuma mãe para nutri-la. Eu não posso, ela sussurrou. Eu não tenho forças. Dona Sebastiana colocou-se entre o capataz e a filha, como uma leoa protegendo seu único filhote sobrevivente. Joaquim, o senhor é um homem bom, sempre foi, mas está pedindo demais da minha menina. Ela mal consegue ficar em pé. O capataz assentiu, a culpa evidente em seu rosto enrugado pelo sol. Eu sei, dona Sebastiana. Se tivesse outro jeito, eu não estaria aqui, mas não tem. A gente mandou buscar uma ama de leite na cidade, mas com essa chuva das últimas semanas, a estrada está intransitável. Vai demorar pelo menos uma semana até alguém conseguir chegar aqui. Uma semana que a menina não tem. Carmen disse baixinho mais para si mesma do que para os outros. Joaquim deu um passo à frente. Eu não vim pedir que a senhora se mude para a fazenda, nem nada assim. Sei que não seria próprio, e o barão é um homem de respeito. Só vim perguntar se a senhora não poderia ir lá 1 ou 2 vezes por dia, só para amamentar a criança, até a ama de leite chegar da cidade. Carmen fechou os olhos. A imagem do pequeno Gabriel imóvel em seus braços ainda estava tão fresca em sua mente que parecia ter acontecido há minutos, não horas. Como poderia pegar outro bebê no colo? Como poderia oferecer seu leite, aquele leite que deveria ser do filho dela, para a filha de um homem rico que ela nunca tinha visto de perto? Mas então ela se lembrou da dor nos seios, do leite que descia sem parar, manchando sua camisola. Aquele leite não tinha mais dono. Aquele leite estava ali, inútil, um desperdício da natureza. Quanto o barão está oferecendo? Perguntou dona Sebastiana, sempre prática mesmo nas piores situações. Joaquim hesitou. Ele não sabe que eu vim aqui, então não discutimos pagamento. Mas o barão é homem justo, ele vai compensar bem. Não é questão de dinheiro, Carmen interrompeu, abrindo os olhos e olhando diretamente para o capataz. É questão de eu não sei se aguento olhar para um bebê vivo quando o meu morreu. A sinceridade crua da resposta fez Joaquim baixar os olhos. Ele sabia que estava pedindo o impossível. Estava pedindo que uma mãe de luto se tornasse fonte de vida para outra criança, como se a dor pudesse ser simplesmente empurrada para o lado em nome de um ato de caridade. Eu entendo, dona Carmen, ele disse por fim. Desculpe ter vindo incomodar num momento desses. Foi insensibilidade minha. Ele se virou para sair, colocando o chapéu de volta na cabeça. Mas antes que alcançasse a porta, Carmen falou. Como ela tá? Joaquim parou, virando-se lentamente. A menina? Sim, como ela tá? O capataz suspirou fundo. Tá muito fraquinha, dona Carmen. Chora baixinho agora. Nem tem força para chorar alto. O barão tá que nem louco andando pelo quarto com ela no colo, tentando fazer ela dormir, mas a fome não deixa. É de cortar o coração. Carmen sentiu algo se mexer dentro dela. Não era compaixão exatamente. Era algo mais primitivo, mais instintivo.
Era o corpo dela respondendo ao choro de um bebê. Qualquer bebê. A natureza não entende de tragédias pessoais. A natureza só sabe que quando há leite e há fome, eles precisam se encontrar. Mãe, ela disse, virando-se para Dona Sebastiana. Busca meu xale. A velha arregalou os olhos. Carmen, você não está pensando em... Não estou pensando em nada além de que tenho uma criança morrendo de fome enquanto eu tenho leite sobrando. Não é sobre o barão, não é sobre dinheiro. É sobre o que é certo. Dona Sebastiana conhecia a filha bem o suficiente para saber quando discutir era inútil. Quando Carmen tomava uma decisão baseada no que ela achava correto, nada no mundo a fazia mudar de ideia. Era uma teimosia que ela havia herdado do pai, um homem de princípios rígidos que havia morrido defendendo a honra de um amigo anos atrás. A mãe foi buscar o xale de lã surrada e o colocou sobre os ombros da filha. Pelo menos deixa eu ir com você. Não, Carmen disse com firmeza. A senhora fica aqui e descansa. Já sofreu demais comigo, eu vou, faço o que tem que ser feito e volto. Joaquim ainda estava parado na porta, sem acreditar no que estava ouvindo. A senhora tem certeza, dona Carmen? Certeza eu não tenho de nada mais nessa vida. Ela respondeu amarrando o xale. Mas sei que não vou conseguir dormir sabendo que deixei uma criança morrer de fome quando eu poderia ter feito algo. E assim, com as pernas ainda trêmulas do parto e o coração despedaçado pelo luto, Carmen saiu de casa pela segunda vez naquele dia. A primeira tinha sido para enterrar seu filho. A segunda seria para tentar salvar a filha de um estranho. O caminho até a fazenda Santo Antônio levava cerca de 40 minutos a pé. Joaquim ofereceu a mula que ele havia trazido, mas Carmen recusou. Precisava daquele tempo para organizar os pensamentos, para preparar o coração para o que estava prestes a fazer. A tarde caía devagar sobre as plantações de café que se estendiam até onde a vista alcançava. As folhas verdes brilhavam úmidas da chuva recente. O cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma adocicado das flores de café que ainda restavam nos galhos. Carmen nunca tinha entrado na casa grande da fazenda. Havia passado em frente dezenas de vezes ao longo da vida, sempre olhando de longe aquela construção imponente de 2 andares, com suas colunas brancas e varandas largas. Era um mundo completamente diferente do dela. Um mundo de luxo e poder que parecia existir em outra dimensão. O barão sabe que eu vou? Ela perguntou a Joaquim enquanto caminhavam. Não. Achei melhor trazer a senhora primeiro. O barão é um homem orgulhoso. Se eu tivesse pedido permissão dele antes, ele provavelmente teria dito não. Mas com a menina do jeito que tá, ele não vai recusar ajuda. Carmen assentiu, entendendo a estratégia. Homens ricos tinham o orgulho como escudo, mas o amor pelos filhos era uma armadura que qualquer pai, rico ou pobre, vestia da mesma forma. Quando finalmente atravessaram o portão de ferro da fazenda, Carmen sentiu o peso daquele mundo diferente. Os jardins eram imensos, com flores que ela nem sabia o nome. A fonte no centro do jardim tinha anjos de mármore que derramavam água cristalina. Tudo era grande, limpo, organizado, tão diferente do seu rancho de chão de terra batida. Eles entraram pela porta lateral, a porta da cozinha, onde as pessoas simples entravam. Dentro, a cozinha era maior que a casa inteira de Carmen. Panelas de cobre penduravam nas paredes, um fogão a lenha imenso ocupava um canto e uma mesa de madeira maciça dominava o centro. Uma mulher negra de uns 50 anos, com um avental branco impecável, virou-se ao ouvi-los entrar. Era Rosa, a cozinheira-chefe da fazenda. Seus olhos arregalaram ao ver Carmen. Joaquim, que você está fazendo trazendo visita pela cozinha? E logo hoje? Rosa, essa é Dona Carmen. Ela veio ajudar com a menina. A cozinheira franziu a testa. Ajudar como? Ela tem leite. Acabou de ter filho. O rosto de Rosa suavizou instantaneamente. Ela se aproximou de Carmen, olhando-a com uma mistura de compaixão e esperança. Menina, você está disposta a amamentar a pequena Isabel? Isabel. A menina tinha nome. Isso a tornava real. Não apenas uma ideia abstrata de a filha do barão. Era Isabel, uma criança com identidade própria, que lutava para sobreviver aos primeiros dias de vida. Vim para isso, Carmen respondeu, a voz mais firme do que se sentia por dentro. Rosa fez o sinal da cruz. Deus te abençoe, filha. Aquela criança precisa de um milagre, e você pode ser esse milagre. Naquele momento, ouviram passos pesados vindo do corredor. Um homem entrou na cozinha.
e Carmen soube imediatamente quem era, mesmo nunca tendo visto o barão Augusto de Almeida de perto. Ele era alto, devia ter uns 35 anos, com cabelos escuros, ligeiramente grisalhos nas têmporas. Usava roupas finas mesmo em casa, calças de linho e uma camisa branca com os botões superiores abertos. Mas o que mais chamou a atenção de Carmen foram os olhos dele. Eram olhos fundos, cercados por olheiras escuras, olhos de um homem que não dormia há dias, olhos devastados pela perda e pelo desespero. Ele segurava um embrulho de mantas nos braços, e de dentro vinha um choro fraco, quase um gemido. O barão parou ao ver uma estranha em sua cozinha. Joaquim, quem é esta mulher? O capataz endireitou a postura. Barão, esta é Dona Carmen. Ela veio oferecer ajuda com a menina Isabel. Os olhos do barão se estreitaram. Que tipo de ajuda? Antes que Joaquim pudesse responder, Carmen deu um passo à frente. Ela estava intimidada, sim, mas havia algo maior que o medo operando dentro dela agora. Senhor barão, eu tenho leite. Acabei de ter um filho que não sobreviveu. Ouvi dizer que sua filha precisa de uma ama. Vim me oferecer. O silêncio que se seguiu foi pesado. O barão olhou para ela como se estivesse avaliando cada palavra, cada intenção. Carmen manteve o olhar firme, mesmo sentindo as pernas tremerem sob a saia de algodão. Você acabou de perder um filho e veio oferecer seu leite para o meu? Ele perguntou, a voz carregada de uma emoção que Carmen não conseguiu identificar. Era desconfiança? Gratidão? Incredulidade? Meu filho não precisa mais de mim. Ela respondeu, a voz falhando um pouco. Mas a sua filha precisa de alguém. Eu tenho o que ela precisa para viver. Seria errado deixar isso se desperdiçar. Naquele momento, o choro da bebê ficou mais alto, mais desesperado. O barão olhou para o embrulho em seus braços, depois para Carmen novamente, e ela viu ali, naqueles olhos de homem poderoso, a mesma vulnerabilidade que ela sentia. Ele era um pai que não sabia como salvar sua filha, e ela era uma mãe com os braços vazios e o peito cheio. O destino não poderia ter sido mais cirúrgico em sua crueldade e em sua generosidade. O barão Augusto olhou para Carmen por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. Ela podia ver a batalha acontecendo atrás daqueles olhos cansados, uma guerra entre o orgulho de um homem que sempre resolveu tudo sozinho e o desespero de um pai que via sua filha definhar hora após hora. Rosa, ele disse finalmente, sem tirar os olhos de Carmen, prepare a sala de estar pequena, leve água morna e toalhas limpas. A cozinheira saiu correndo, aliviada por ter algo prático para fazer. Joaquim também se retirou discretamente, sabendo que sua presença não era mais necessária. Ficaram apenas Carmen e o barão naquela cozinha enorme, com o choro fraco da bebê ecoando entre eles. Venha comigo, o barão disse, sua voz mais suave agora. Carmen o seguiu por corredores largos, passando por móveis de madeira nobre e quadros em molduras douradas. Suas botinas gastas faziam um som estranho contra o piso de tábua corrida, tão diferente do chão de terra batida de sua casa. Ela se sentia completamente fora de lugar, como um pássaro do campo preso numa gaiola de luxo. A sala de estar pequena, ironicamente, era maior que toda a casa de Carmen. Tinha sofás de veludo verde escuro, uma lareira de mármore e janelas altas com cortinas de renda. Rosa já havia preparado uma cadeira confortável perto da janela e deixado uma bacia com água morna numa mesinha lateral. O barão parou no meio da sala, ainda segurando a bebê. Pela primeira vez, Carmen pôde ver o rostinho da menina. Isabel tinha a pele muito pálida, quase transparente, com veias azuladas visíveis nas têmporas. Os lábios estavam ressecados e ligeiramente roxos. Ela chorava, mas era um choro sem força, o choro de quem já não tem energia nem para expressar o próprio sofrimento. Carmen sentiu o peito responder imediatamente. O leite desceu com força, uma pontada aguda que a fez reprimir um gemido. Seu corpo reconhecia a fome daquela criança, mesmo que sua mente ainda lutasse contra o que estava prestes a fazer. Ela tem 2 dias, o barão disse, a voz embargada. Nasceu de madrugada na quinta-feira. Minha esposa, Cecília, lutou muito. O parto foi difícil desde o começo. A parteira disse que a posição da criança não estava certa. Quando Isabel finalmente nasceu, Cecília já estava fraca demais. Ela segurou a menina por alguns minutos, olhou para mim e disse, cuida da nossa filha. Foram as últimas palavras dela.
Carmen sentiu as próprias lágrimas ameaçarem cair. Ela sabia exatamente o que era perder alguém no momento que deveria ser de alegria. Ela sabia o que era segurar um bebê e sentir o vazio onde deveria haver vida. Sinto muito, Sr. Barão, ela disse sinceramente. Ele assentiu, limpando os olhos com as costas da mão livre. Tentamos de tudo. Leite de cabra, de vaca, água com açúcar. Ela cospe tudo. Tá cada vez mais fraca. Se não conseguir mamar logo... Ele não terminou a frase. Não precisava. Posso pegá-la? Carmen perguntou baixinho. O barão hesitou por uma fração de segundo. Depois estendeu o embrulho de mantas. Quando Carmen pegou a bebê nos braços, sentiu algo se quebrar dentro dela. O peso era tão parecido com o que ela esperara sentir ao segurar Gabriel. A temperatura do corpinho, o jeito que a criança se aninhava instintivamente contra o calor de quem a segurava. Isabel abriu os olhinhos brevemente. Eram azuis, muito azuis, com aquele tom leitoso que os recém-nascidos têm. A menina olhou para Carmen como se a reconhecesse, como se soubesse que estava finalmente nos braços certos. Senhor Barão, Carmen disse, sua voz tremendo um pouco. O senhor vai precisar se virar. Não é apropriado. Sim, claro, desculpe. Ele se virou rapidamente, dando as costas, encarando a lareira apagada como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Carmen sentou-se na cadeira e, com mãos trêmulas, abriu os botões da frente de seu vestido simples de algodão. Não tinha roupas íntimas, finas, como as senhoras ricas usavam. Tinha apenas uma camisola de tecido cru por baixo, manchada de leite. Ela aproximou a bebê do seio. O cheiro do leite pareceu despertar algo em Isabel. A menina virou a cabecinha, a boca se abrindo num reflexo antigo quanto à própria vida, mas estava fraca demais para sugar. Vem, pequena. Carmen sussurrou, apertando levemente o seio para que algumas gotas de leite caíssem nos lábios ressecados da bebê. Vem, você consegue. As primeiras gotas tocaram a língua de Isabel. A menina fez uma careta, como se estivesse processando aquele sabor novo. Depois, num movimento que pareceu exigir toda a energia que lhe restava, ela abriu a boca e pegou o mamilo. A primeira sucção foi fraca, quase imperceptível. Mas a segunda veio um pouco mais forte, e a terceira já tinha a força da determinação de sobreviver. Carmen sentiu as lágrimas rolarem livremente pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram de algo muito mais complexo. Era alívio, era dor, era uma conexão que ela não esperava sentir. O leite que deveria ter alimentado Gabriel agora fluía para Isabel, e de alguma forma estranha e dolorosa, isso parecia certo. Ela pegou... A voz do barão veio tensa das costas dele. Pegou, Carmen respondeu, mal conseguindo falar. Ela tá mamando. Ela ouviu um som que era meio riso, meio soluço vindo dele. Os ombros largos do barão tremeram, e Carmen percebeu que ele estava chorando, ali de costas, tentando esconder a própria vulnerabilidade. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som suave da bebê sugando. Era um som tão comum, tão cotidiano, mas que naquele momento parecia o som mais bonito que qualquer um deles já tinha ouvido. Era o som da vida se recusando a desistir. Carmen olhou para Isabel mamando. A cor já começava a voltar às bochechas da menina. Os lábios não estavam mais roxos. A respiração, que antes era irregular, agora seguia o ritmo constante de quem se alimenta com segurança. Meu leite é forte, Carmen disse, mais para preencher o silêncio do que por qualquer outra razão. Minha mãe sempre disse que as mulheres da nossa família têm leite bom. Minha avó amamentou 7 filhos e ainda sobrava leite para ajudar as vizinhas. Sua mãe ainda vive? O barão perguntou ainda de costas. Vive, Dona Sebastiana. Ela é lavadeira. Trabalha para algumas famílias da vila. E seu marido? Carmen hesitou. Morri de febre tifoide há 6 meses. Deixou eu grávida de 5 meses. Sinto muito. A vida não pergunta se a gente está pronto para as perdas. Ela só tira. O barão ficou quieto por um momento. É verdade, mas às vezes ela também dá de formas inesperadas. Carmen não respondeu. Não sabia se o que a vida estava dando agora era um presente ou mais uma provação. Talvez fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Isabel mamou até ficar saciada. Carmen percebeu quando a sucção ficou mais preguiçosa, quando a menina começou a soltar o peito para voltar a pegar, mais interessada em sentir o conforto do que em se alimentar. Finalmente, a bebê soltou completamente, a cabecinha caindo para o lado, adormecida. Ela dormiu. Carmen anunciou abotoando o vestido.
O barão se virou lentamente. Seu rosto estava vermelho, os olhos inchados, mas havia uma luz ali que não existia antes. Ele se aproximou e olhou para a filha dormindo tranquilamente nos braços de Carmen. Olhe para ela, ele sussurrou maravilhado. Olhe a cor voltando. Olhe como ela respira melhor. Era verdade. Isabel parecia uma criança completamente diferente. Ainda era frágil, ainda era pequena demais, mas não era mais aquela bonequinha moribunda que chorava sem força. Era uma bebê que acabara de descobrir que o mundo podia oferecer o que ela precisava. Posso pegá-la? O barão perguntou. Carmen entregou a menina com cuidado. O barão segurou a filha como se ela fosse feita de vidro, olhando para aquele rostinho adormecido com uma expressão de amor tão puro que Carmen teve que desviar os olhos. Era íntimo demais, aquele momento entre pai e filha. Não sei como agradecer, ele disse ainda olhando para Isabel. Você salvou minha filha. Salvou a única coisa que me restou de Cecília. Eu só fiz o que qualquer mulher com leite faria, Carmen respondeu, levantando-se da cadeira. Sentiu uma tontura e precisou se apoiar no braço do móvel. O barão notou. Você não está bem. Tive filho anteontem. O corpo ainda está se recuperando. Anteontem? Ele pareceu chocado. E você caminhou até aqui? Não foi tão longe. São 4 quilômetros. Ele balançou a cabeça incrédulo. Você não pode voltar a pé agora. Rosa, ele chamou. A cozinheira apareceu quase instantaneamente, como se estivesse esperando do lado de fora. Sim, senhor barão. Prepare o quarto de hóspedes do térreo. Dona Carmen vai passar a noite aqui. E mande alguém buscar a mãe dela, Dona Sebastiana, para ficar com ela. Não! Carmen protestou. Não precisa. Eu posso voltar para casa. Não pode e não vai. A voz do barão não admitia discussão. Isabel vai precisar mamar de novo em algumas horas. E você precisa descansar. Não vou deixar você caminhar 4 quilômetros de volta no seu estado. Carmen quis argumentar, mas a verdade era que ela estava exausta. O corpo doía inteiro. As pernas mal a sustentavam, e a ideia de ter que fazer aquele caminho todo de volta era assustadora. Tá bem, ela cedeu, mas só hoje. Amanhã eu volto para casa. O barão assentiu. Vamos ver como Isabel estará amanhã. Agora vá com Rosa, ela vai cuidar de você. Carmen seguiu a cozinheira para fora da sala, mas antes de sair, olhou para trás uma última vez. O barão estava sentado numa poltrona, segurando Isabel contra o peito, os olhos fechados, os lábios se movendo numa oração silenciosa. Era a imagem de um homem que acabara de ser salvo do pior pesadelo que um pai pode viver. E Carmen tinha sido o instrumento dessa salvação, mas enquanto seguia Rosa pelos corredores da Casa Grande, ela não conseguia se livrar da sensação de que tinha acabado de dar um passo em direção a um caminho do qual não havia volta. O quarto de hóspedes era maior que a casa inteira de Carmen. Tinha uma cama de dossel com lençóis de linho branquíssimos, um armário de jacarandá que brilhava mesmo na luz fraca da lamparina e uma penteadeira com espelho oval. As cortinas eram de um tecido fino, que Carmen nunca tinha visto de perto, e o chão era coberto por um tapete macio, que seus pés descalços afundavam levemente a cada passo. Rosa acendeu mais uma lamparina e a colocou na mesinha de cabeceira. Trouxe uma camisola limpa para a senhora, disse a cozinheira, apontando para um amontoado de tecido dobrado sobre a cama. Era da dona Cecília, mas ela nunca usou. Ainda tem a etiqueta da loja. Carmen pegou a camisola e a desdobrou. Era de um algodão tão fino que quase transparecia, com rendas delicadas na gola e nos punhos. Devia custar mais do que ela ganhava em 6 meses lavando roupa com a mãe. Não posso usar isso, ela protestou. É muito fino e pertencia à esposa do barão. Rosa fez um gesto de impaciência. A senhora acabou de salvar a vida da filha do barão. Acha que ele vai se importar com uma camisola? Além do mais, a sua tá manchada de leite e de lama da estrada. Não dá para dormir assim. Carmen olhou para seu próprio vestido. Rosa estava certa. O tecido de algodão cru estava sujo, manchado e úmido do leite que continuava vazando. Ela realmente precisava de roupa limpa. Tá bem, ela cedeu. Mas só por essa noite. Rosa sorriu. Vou trazer água quente para a senhora se lavar. E tem comida na cozinha. A senhora comeu alguma coisa hoje? Carmen tentou se lembrar. Tinha tomado o chá que a mãe trouxe pela manhã, mas não tinha conseguido comer nada. A ideia de comida
Parecia impossível quando ela estava indo enterrar Gabriel. Não comi, ela admitiu. A cozinheira balançou a cabeça. Não dá para produzir leite bom sem comer direito. Vou trazer uma sopa de galinha com legumes e pão fresco. A senhora come tudo, ouviu? Não é pedido, é ordem. Antes que Carmen pudesse responder, Rosa já tinha saído do quarto, fechando a porta atrás de si. Ficando sozinha, Carmen finalmente permitiu que seu corpo relaxasse. Sentou-se na beira da cama, e o colchão era tão macio que ela quase afundou. Passou a mão pelos lençóis, sentindo a maciez impossível daquele tecido. Tudo naquele quarto custava mais do que ela veria na vida inteira. E ela estava ali, uma lavadeira viúva que acabara de enterrar o filho, hospedada como se fosse alguém importante. A porta se abriu novamente e Rosa entrou carregando uma bacia de água fumegante. Atrás dela vinha uma menina negra de uns 15 anos, que Carmen reconheceu da vila. Era Benedita, filha de um dos colonos que trabalhavam na fazenda. Benedita vai ajudar a senhora a se lavar e trocar de roupa, Rosa disse, colocando a bacia numa mesinha. Qualquer coisa que precisar é só chamar. Eu fico na cozinha. Depois que Rosa saiu, Benedita olhou para Carmen com uma mistura de curiosidade e admiração. Dona Carmen, é verdade que a senhora salvou a menina do barão? Carmen começou a tirar o vestido, sentindo as dores do corpo reclamar a cada movimento. Eu só dei de mamar para ela, não é nada demais. Todo mundo está comentando na senzala, Benedita disse, ajudando-a com os botões das costas. Dizem que é um milagre. A menina estava quase morrendo e a senhora apareceu na hora certa. Carmen não respondeu. Não se sentia como alguém que tinha feito um milagre. Sentia-se como alguém que tinha dado um passo em falso e agora estava num lugar que não era seu, usando roupas que não eram suas, vivendo uma realidade que não fazia sentido. Benedita a ajudou a se lavar com a água morna, passando um pano limpo pelos braços, pelas costas, pelo pescoço. A água ficou suja rapidamente, mostrando quanto Carmen precisava daquela limpeza. Depois a menina a ajudou a vestir a camisola de Cecília. O tecido deslizou pela pele de Carmen como uma carícia. Era tão diferente do algodão grosso que ela usava. Era leve, fresco, delicado. Ela se olhou no espelho da penteadeira e quase não se reconheceu. Parecia uma estranha, uma impostora vestida com as roupas de uma dama. A senhora ficou bonita, Benedita disse com sinceridade. Parece uma senhora de verdade. Antes que Carmen pudesse responder, batidas suaves na porta anunciaram a chegada de Rosa com uma bandeja. A cozinheira entrou trazendo uma sopa que cheirava tão bem que o estômago de Carmen roncou involuntariamente. Senta na cama mesmo e come com calma, Rosa instruiu colocando a bandeja no colo de Carmen. Tem sopa, pão, queijo e um doce de leite que fiz ontem. A senhora precisa comer tudo. Carmen pegou a colher de prata, tão diferente das colheres de madeira que usava em casa, e começou a tomar a sopa. O sabor explodiu em sua boca. Tinha pedaços generosos de galinha, batata, cenoura, chuchu, tudo cozido perfeitamente e temperado com ervas que ela nem sabia nomear. Tá bom? Rosa perguntou, sorrindo ao ver a expressão de Carmen. Tá maravilhoso, ela respondeu sinceramente. Nunca comi nada assim. Enquanto comia, Rosa e Benedita ficaram ali, conversando baixinho sobre os acontecimentos dos últimos dias. Carmen soube que toda a fazenda estava de luto pela morte de Dona Cecília. Os colonos tinham feito uma missa em sua homenagem na capela da propriedade. O barão não tinha saído do quarto desde o parto, ficando o tempo todo com a bebê, tentando desesperadamente fazê-la mamar. Ele não dormiu nada nesses 2 dias, Rosa contou. Não comeu direito, não quis ver ninguém. Só ficava andando pelo quarto com a menina no colo, olhando para ela definhar sem conseguir fazer nada. Foi terrível de ver. Carmen sentiu o coração apertar. Ela sabia exatamente o que era aquele desespero de segurar um filho e não conseguir salvá-lo. A diferença era que ela não tinha tido escolha. Gabriel já tinha nascido morto, mas o barão tinha que assistir a filha morrer aos poucos, sabendo que existia uma solução, mas não conseguindo alcançá-la. Como foi Dona Cecília? Carmen perguntou, curiosa sobre a mulher cujas roupas ela agora vestia. O rosto de Rosa se suavizou com a memória. Era uma santa, Dona Carmen, uma verdadeira santa. Sempre tratou a gente bem, nunca levantou a voz para ninguém. Quando alguém da senzala ficava doente, ela mesma fazia os remédios e levava pessoalmente. Era delicada,
educada, mas tinha força quando precisava. O barão era louco por ela. Como eles se conheceram? O pai dela tinha uma fazenda vizinha. Eles eram amigos de infância. Quando cresceram, foi natural que se casassem. Ficaram casados por 10 anos antes dela engravidar. Todo mundo já achava que não ia ter filho, mas aí Dona Cecília ficou grávida. Foi uma alegria enorme na fazenda inteira. E virou uma tragédia. Carmen completou baixinho. Rosa assentiu tristemente. A vida é assim, menina. Às vezes dá com uma mão e tira com a outra. Depois que Carmen terminou de comer, Rosa levou a bandeja embora e Benedita a ajudou a se deitar. A cama era tão confortável que Carmen sentiu que ia afundar nela. Os lençóis cheiravam a alfazema, um cheiro tão diferente do cheiro de mofo que tinha no colchão de palha da sua casa. Se a menina chorar durante a noite, alguém vem chamar a senhora? Benedita perguntou apagando uma das lamparinas. Sim, por favor. Ela vai precisar mamar de novo em algumas horas. A menina saiu, fechando a porta com cuidado. Carmen ficou sozinha no escuro, ou quase escuro porque uma lamparina ainda ardia baixinho na mesinha. Ela olhou para o teto alto, para as vigas de madeira nobre, para a delicadeza das molduras. Pensou em Gabriel, no berço vazio em sua casa. Pensou em como seria diferente se ele tivesse vivido. Ela estaria em casa agora, acordando a cada 2 horas para amamentá-lo, sentindo aquela exaustão feliz de uma mãe de primeira viagem. Em vez disso, estava numa casa estranha, deitada numa cama que não era sua, vestindo a camisola de uma mulher morta, com o peito cheio de leite para alimentar a filha de outro homem. As lágrimas começaram a cair silenciosamente. Carmen virou o rosto para o travesseiro, tentando abafar os soluços. Chorou por Gabriel, por Antônio, por Cecília, que ela nunca conheceu, por Isabel, que quase morreu, por tudo que a vida tinha tirado e dado nos últimos dias. Chorou até não ter mais lágrimas, até o corpo finalmente ceder à exaustão. E quando o sono veio, foi profundo e sem sonhos, o primeiro descanso verdadeiro que ela tinha em dias. Foi acordada algumas horas depois por batidas suaves na porta. Carmen sentou-se na cama, desorientada por um momento sem saber onde estava. A lamparina ainda ardia baixinho, lançando sombras dançantes nas paredes. Dona Carmen, veio a voz de Benedita do outro lado da porta. A menina tá chorando. O barão mandou perguntar se a senhora pode vir. Carmen saiu da cama, sentindo o corpo ainda dolorido. Vestiu um robe que estava pendurado na cadeira e seguiu Benedita pelos corredores escuros. A casa parecia diferente à noite, maior e mais silenciosa. Elas subiram uma escada larga e foram até o 2º andar. Benedita parou em frente a uma porta de madeira escura e bateu levemente. Entre, veio a voz cansada do barão. O quarto principal era enorme. Tinha uma cama de casal com dossel, armários imensos, e uma porta que dava para o que parecia ser um banheiro privativo. Mas o que chamou a atenção de Carmen foi o berço de mogno ao lado da cama, todo trabalhado com entalhes delicados. O barão estava sentado numa poltrona ao lado do berço, ainda vestido com as mesmas roupas do dia anterior. Ele segurava Isabel, que chorava com mais força agora do que antes, um choro que mostrava que ela tinha recuperado as energias. Desculpe acordar você, ele disse, levantando-se e estendendo a bebê para Carmen. Ela acordou há uns 20 minutos e não para de chorar. Carmen pegou a menina, que imediatamente começou a procurar o peito, virando a cabecinha de um lado para o outro, a boquinha aberta. Era um movimento instintivo, desesperado. Posso sentar ali? Carmen perguntou apontando para a poltrona. Claro. Vou esperar do lado de fora. Não precisa sair do seu próprio quarto, Carmen disse, já se acomodando na poltrona. O senhor pode ficar de costas como antes. O barão assentiu, claramente aliviado por não ter que deixar o quarto. Virou-se para a janela, as mãos entrelaçadas atrás das costas. Carmen abriu o robe e a camisola, colocando Isabel no peito. A bebê pegou imediatamente, sugando com força. O alívio foi instantâneo, tanto para a criança quanto para Carmen, cujos seios estavam dolorosamente cheios. Ela pegou bem, Carmen disse. Tá sugando forte. É bom sinal. Obrigado, o barão respondeu, a voz embargada. Obrigado por fazer isso no meio da noite. Bebês não sabem que horas são. Carmen disse com um leve sorriso. Quando tem fome, tem fome. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Carmen podia ouvir a respiração do barão,
pesada e irregular, como se ele estivesse lutando contra alguma emoção forte. Posso fazer uma pergunta? Ele disse finalmente. Pode. Por que você fez isso? Por que veio aqui? Você acabou de perder seu filho. Seria tão natural se você odiasse a ideia de amamentar outra criança. Carmen pensou na resposta. Não foi uma decisão racional, ela admitiu. Foi instinto. Quando soube que tinha uma bebê morrendo de fome, meu corpo respondeu antes da minha cabeça. O leite desceu, o peito doeu. Era como se meu corpo soubesse que tinha uma criança precisando, e não importava se era minha ou não. Você é uma pessoa extraordinária. Não sou. Sou só uma mãe sem filho. E sua filha é uma filha sem mãe, a gente se completou de um jeito estranho. O barão virou-se ligeiramente, não o suficiente para ver Carmen, mas o suficiente para que ela visse seu perfil na luz fraca da lamparina. Cecília teria gostado de você, ele disse baixinho. Ela sempre admirava pessoas com coragem, e o que você fez hoje exigiu uma coragem que eu nem consigo imaginar. Carmen não respondeu. Não sabia o que dizer. Isabel continuava mamando, mais devagar agora, começando a se satisfazer. O senhor amava muito ela? Carmen se ouviu perguntando, e imediatamente se arrependeu da intimidade da pergunta. Mas o barão não pareceu se importar. Amava. Crescemos juntos. Ela era minha melhor amiga antes de ser minha esposa. Quando ela ficou grávida, foi o dia mais feliz da minha vida. E quando ela morreu, sua voz falhou. Quando ela morreu, senti que tinha morrido junto. A única coisa que me manteve minimamente sã foi Isabel, porque ela é tudo que sobrou da Cecília. Mas assistir ela definhar, não conseguir alimentá-la, foi um inferno que eu não desejo para ninguém. Sinto muito, Carmen disse, porque não havia mais nada a dizer. Isabel finalmente soltou o peito, satisfeita e sonolenta. Carmen a ajeitou, fazendo-a arrotar suavemente. A bebê soltou um arroto pequeno e imediatamente fechou os olhos, adormecendo profundamente. Ela dormiu, Carmen anunciou. O barão se virou, e desta vez não desviou os olhos. Ele olhou para Carmen segurando sua filha, e havia algo naquele olhar que ela não conseguiu decifrar. Gratidão, certamente. Mas havia algo mais, algo que a fez ficar levemente desconfortável. Posso colocá-la no berço? Ela perguntou. Por favor. Carmen levantou-se e caminhou até o berço. Colocou Isabel sobre o colchãozinho macio, coberta com uma mantinha de lã delicada. A menina nem se mexeu, perdida num sono profundo de bebê bem alimentado. Ela vai dormir algumas horas agora, Carmen disse. Deve acordar de novo perto do amanhecer. Você quer ficar aqui? O barão perguntou. Tem uma cama de apoio que posso mandar trazer. Assim você não precisa subir e descer as escadas durante a noite. Carmen olhou para ele surpresa. Não acho apropriado, senhor barão. Seria impróprio eu dormir no mesmo quarto que o senhor. Eu não durmo há 2 dias, ele disse com um sorriso cansado. E mesmo que dormisse, você estaria aqui para cuidar da minha filha. Não como qualquer outra coisa. Mas entendo sua preocupação. Vá descansar no seu quarto. Mando Benedita chamar quando Isabel acordar. Carmen assentiu e saiu do quarto, sentindo o olhar do barão em suas costas. Desceu as escadas devagar, voltou para o quarto de hóspedes e se deitou novamente. Mas o sono não veio tão facilmente desta vez. Ela ficou olhando para o teto, pensando no barão, em Cecília, em Isabel, em como a vida tinha uma forma estranha de colocar as pessoas nos lugares mais inesperados. E ela não conseguia se livrar da sensação de que tinha acabado de iniciar algo que seria muito mais complicado do que simplesmente amamentar uma bebê por alguns dias. Os dias começaram a se transformar em uma rotina que Carmen jamais imaginou viver. Ela acordava no quarto de hóspedes da casa grande, vestia uma das camisolas que Rosa insistia em lavar e passar para ela, e ia até o quarto do barão para a primeira mamada do dia. Isabel acordava pontualmente com o nascer do sol, e seu choro forte e saudável era tão diferente daquele gemido fraco dos primeiros dias que parecia um milagre. Na primeira semana, Carmen tentou manter a distância. Chegava, amamentava a bebê e voltava para seu quarto ou para a cozinha, onde ajudava Rosa apesar dos protestos da cozinheira. Mas Isabel tinha outras ideias. A menina começou a chorar sempre que Carmen a colocava de volta no berço, acalmando-se apenas quando estava nos braços dela. Ela te reconhece, Rosa disse numa manhã,
observando Carmen embalar Isabel na cozinha enquanto tomava um café. Bebê sabe quem é a mãe dele, mesmo que não seja a que pariu. A palavra mãe incomodou Carmen. Ela não era mãe de Isabel. Era apenas a ama de leite, a mulher que estava ali temporariamente, até que chegasse alguém mais adequado da cidade. Mas quando olhava para aqueles olhinhos azuis que a seguiam por onde ela andava, quando sentia o corpinho relaxar completamente contra seu peito, era difícil manter aquela distinção clara. O barão Augusto, por sua vez, parecia ter recuperado um pouco da vitalidade. Voltou a cuidar dos negócios da fazenda, passava as manhãs inspecionando as plantações de café e conversando com os colonos. Mas todo o tempo livre que tinha era dedicado a Isabel. Ele subia correndo para o quarto assim que voltava, pegava a filha no colo e ficava horas observando cada movimento dela, cada expressão. E, inevitavelmente, esses momentos incluíam Carmen, porque onde estava Isabel, estava Carmen. Uma tarde, 2 semanas após sua chegada, Carmen estava sentada na varanda dos fundos da casa grande, uma área mais reservada onde poucos vinham. Tinha Isabel no colo, que acabara de mamar e agora brincava com os dedos de Carmen, segurando-os com suas mãozinhas minúsculas. Ela gosta de você, veio a voz do barão. Carmen virou-se sobressaltada. Não tinha ouvido ele se aproximar. Ele estava encostado na porta, os braços cruzados observando as duas com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ela é muito nova para gostar de alguém, Carmen respondeu, tentando manter o tom profissional. Ela só reconhece quem a alimenta. Não é só isso. O barão se aproximou e sentou-se na cadeira ao lado dela. Eu seguro ela. Rosa segura ela. Mas ela só relaxa de verdade com você. É mais do que comida. É conexão. Carmen olhou para Isabel, que agora observava o pai com curiosidade. Bebês sentem quando a gente está tenso. O senhor ainda está de luto, ainda está lidando com muita coisa. Ela sente isso. E você não está? A pergunta pegou Carmen desprevenida. Como? De luto, lidando com muita coisa. Você perdeu seu marido há poucos meses, perdeu seu filho há 2 semanas, mas quando segura Isabel, você parece em paz. Carmen pensou cuidadosamente antes de responder. Talvez porque, quando estou cuidando dela, não tenho tempo para pensar nas minhas perdas. Tenho que focar no presente, no que ela precisa agora. É um alívio, de certa forma. O barão ficou em silêncio por um momento, observando a filha. A ama de leite que mandei buscar na cidade mandou avisar que não pode vir. O marido dela não quer que ela deixe o próprio filho para amamentar o filho de outro. Carmen sentiu o estômago dar um nó. Então, vão mandar buscar outra? Já mandei. Mas está difícil encontrar alguém disponível. E mesmo quando encontrar, ele hesitou. Não sei se Isabel vai aceitar outra pessoa. Ela vai. Carmen disse rapidamente, talvez rápido demais. Bebês se adaptam. Carmen, o jeito que ele disse seu nome, a fez olhar para ele. Você quer ir embora? A pergunta deveria ser fácil de responder. Claro que sim. Ela tinha uma vida, uma casa, uma mãe esperando por ela. Ficar ali na casa grande, vivendo como uma espécie de hóspede permanente, não fazia sentido. Mas quando abriu a boca para dizer sim, o que saiu foi, não sei. O barão assentiu, como se aquela resposta confusa fosse exatamente o que ele esperava. Eu sei que sua mãe está sozinha, sei que você tem responsabilidades. Mas e se eu fizesse uma proposta? Carmen olhou para ele desconfiada. Que tipo de proposta? Fique aqui, não como hóspede, mas como funcionária oficial. Você seria a ama de leite de Isabel, mas também teria outros trabalhos leves na casa para não ficar ociosa. Pagaria um salário justo, melhor do que você ganhava lavando roupa, e sua mãe poderia vir morar aqui também. Tem uma casa de colonos vaga perto da senzala. Ela poderia ficar lá ou na casa grande se preferir. Carmen ficou boquiaberta. Senhor barão, isso é exagerado? Desnecessário? Talvez. Mas Isabel precisa de você e... Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. E eu confio em você. Depois de tudo que aconteceu, depois de ver como você cuida dela, como você é com ela, eu não quero arriscar trazer uma estranha que talvez não cuide dela com o mesmo carinho. Mas as pessoas vão falar, Carmen disse, verbalizando a preocupação que a atormentava desde que chegara. Uma mulher jovem, viúva, morando na casa de um homem viúvo, vão dizer coisas horríveis. Deixe que falem. A voz do barão ficou dura. As pessoas sempre falam.
Falaram quando casei com Cecília porque achavam que ela era delicada demais para a vida na fazenda. Falaram quando ela demorou a engravidar. Vão falar agora. Mas no final, o que importa é Isabel, e ela precisa de você. Carmen olhou para a bebê em seus braços. Isabel tinha pegado no sono, a cabecinha apoiada no peito dela, os lábios ligeiramente entreabertos. Ela estava ganhando peso rapidamente, as bochechas ficando mais gordinhas, os bracinhos e perninhas mais rechonchudos. Era uma criança saudável, feliz, e Carmen sabia que parte disso era por causa dela. Preciso conversar com minha mãe, ela disse finalmente. Claro, mando buscar ela hoje mesmo. Naquela tarde, Dona Sebastiana chegou à fazenda numa carroça enviada pelo barão. A velha lavadeira entrou na casa grande com os olhos arregalados, claramente desconfortável naquele ambiente de luxo. Rosa a levou até a varanda dos fundos, onde Carmen esperava. Mãe! Carmen se levantou, ainda segurando Isabel. Dona Sebastiana olhou para a filha, depois para a bebê, depois para o entorno da casa grande. O que você aprontou, menina? Carmen contou tudo. A proposta do barão, o salário, a oferta de uma casa para as duas. Dona Sebastiana ouviu em silêncio, o rosto indecifrável. Você quer ficar? A mãe perguntou quando Carmen terminou. Eu não sei. É estranho, mãe. Tem dias que sinto que estou traindo o Gabriel ficando aqui, cuidando de outra criança. Mas tem dias que sinto que é para isso que estou aqui, como se o Gabriel tivesse ido embora, para que eu pudesse salvar a Isabel. Dona Sebastiana suspirou. A vida tem seus caminhos tortos, filha. Às vezes a gente perde uma coisa para ganhar outra. Não é substituição, é transformação. Ela pegou a mão de Carmen. Se você ficar, eu fico com você. Mas precisa ter certeza, porque as pessoas vão falar e vão falar feio. Você precisa estar preparada para isso. Eu sei. Precisa deixar claro para você mesma e para o barão qual é o seu lugar aqui. Você é a ama de leite, não é a senhora da casa, não é a substituta da falecida esposa dele. Essas linhas precisam estar bem definidas. Carmen assentiu. Sua mãe estava certa, como sempre. As linhas precisavam ser claras. Mas mesmo enquanto concordava, uma parte pequena dela se perguntava se seria possível manter essas linhas quando se vivia sob o mesmo teto, quando se compartilhava os cuidados de uma criança, quando se olhava nos olhos um do outro todos os dias. Mais tarde, naquela noite, Carmen procurou o barão em seu escritório. Ele estava revisando livros de contabilidade, óculos de leitura equilibrados no nariz. Quando ela entrou, ele tirou os óculos e se levantou. Conversou com sua mãe? Conversei. E aceito sua proposta. Vou ficar como ama de leite de Isabel. Minha mãe vai ficar na casa dos colonos, mas preciso deixar algumas coisas claras. O barão gesticulou para que ela se sentasse, mas Carmen preferiu ficar de pé. Era mais fácil manter a firmeza em pé. Primeiro, quero que o arranjo seja oficial. Contrato escrito, salário definido, responsabilidades claras. Segundo, vou morar no quarto de hóspedes, mas não vou comer com o senhor. Vou comer na cozinha com os outros funcionários. Terceiro, quando chegar a hora de desmamar Isabel, ou quando o senhor decidir que não precisa mais de mim, eu vou embora sem questionamentos. O barão a observou com algo que parecia respeito. Concordo com tudo. Vou preparar o contrato amanhã mesmo. Mas, Carmen, sim, você não é apenas uma funcionária. Você salvou minha filha. Isso faz de você muito mais importante do que qualquer papel assinado pode expressar. Carmen não soube o que responder a isso. Assentiu brevemente e saiu do escritório, o coração batendo mais rápido do que deveria. E assim começou uma nova fase. Dona Sebastiana se mudou para a casa de colonos, uma construção simples mas confortável, com 2 quartos e uma cozinha. Os meses que se seguiram trouxeram uma rotina que oscilava entre o conforto e o desconforto constante de viver entre 2 mundos. Carmen acordava no quarto de hóspedes, vestia os vestidos simples mas limpos que Rosa insistia em providenciar, e começava seu dia com Isabel. A bebê crescia visivelmente a cada semana. Aos 2 meses, já seguia Carmen com os olhos por todo o quarto. Aos 3, começou a sorrir, e o primeiro sorriso foi para Carmen, não para o pai, um fato que o barão mencionou com uma mistura de ciúme e gratidão. Ela te ama mais do que me ama, ele disse uma manhã observando Isabel rir, enquanto Carmen fazia caretas para ela. Não é verdade, Carmen respondeu, estendendo a bebê para ele. Ela só passa mais tempo comigo.
Quando o senhor está aqui, ela fica toda animada. Era verdade. Isabel começava a bater as perninhas e os bracinhos sempre que via o pai entrar no quarto. Mas havia uma diferença na forma como ela se comportava com cada um. Com o barão, ela era alegre, curiosa. Com Carmen, ela era completamente relaxada, vulnerável, como se soubesse que estava em absoluta segurança. As funcionárias da Casa Grande tinham aceitado Carmen com cordialidade cautelosa. Rosa a tratava como filha, sempre preocupada se ela estava comendo bem, descansando o suficiente. Benedita tinha se tornado uma espécie de amiga, apesar da diferença de idade. Mas as outras, as arrumadeiras, as lavadeiras que vinham 2 vezes por semana, olhavam para Carmen com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Elas acham que você está de olho no barão, Benedita sussurrou um dia, enquanto dobravam roupas de Isabel na lavanderia. Carmen sentiu o rosto esquentar. Isso é ridículo. Eu sou a ama de leite. Nada mais. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas sabe como é? Uma mulher jovem, bonita, morando na casa de um homem viúvo rico. As línguas vão se soltar. Ele ainda está de luto pela esposa. Luto não dura para sempre. Benedita dobrou uma mantinha com mais força do que o necessário. E o barão não é de pedra. Qualquer um com olhos vê como ele olha para você às vezes. Carmen parou o que estava fazendo. Como ele olha para mim? Benedita deu um sorriso maroto. Como um homem olha para uma mulher? Não sempre. Não de forma desrespeitosa. Mas tem momentos. Quando você está com a Isabel, quando está rindo de alguma coisa que a menina fez, ele olha e tem uma luz nos olhos que não é só gratidão. Você está imaginando coisas. Pode ser. Ou pode ser que você não quer ver, porque sabe que seria complicado demais. Carmen voltou a dobrar as roupas em silêncio. A verdade era que ela tinha notado, sim. Tinha notado os olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Tinha notado como o barão arrumava desculpas para passar mais tempo no quarto quando ela estava amamentando Isabel. Tinha notado como ele perguntava sobre seu dia, sobre sua mãe, sobre suas opiniões sobre assuntos que não tinham nada a ver com a bebê. E pior, ela tinha notado como seu próprio coração batia diferente quando ele entrava na sala. Como ela se pegava arrumando o cabelo antes das mamadas noturnas, mesmo sabendo que ele ficaria de costas. Como ela guardava pequenos comentários dele na memória e os revisitava durante a noite. Era perigoso. Era inapropriado e precisava parar. Naquela noite, durante a última mamada antes de dormir, Carmen decidiu criar mais distância. Quando o barão tentou iniciar uma conversa sobre um livro que estava lendo, ela respondeu em monossílabos. Quando ele perguntou se ela queria que mandasse buscar alguma coisa específica da vila, ela disse que não precisava de nada. Ele percebeu a mudança imediatamente. Fiz alguma coisa errada? Perguntou quando ela colocou Isabel de volta no berço. Não, senhor barão. Você voltou a me chamar de senhor barão. Carmen percebeu que era verdade. Nas últimas semanas tinha começado a chamá-lo apenas de senhor, ou às vezes só Augusto, quando estava muito cansada para formalidades. Quando isso tinha começado? É mais apropriado, ela disse, ajeitando a manta sobre Isabel mesmo que a bebê já estivesse perfeitamente coberta. Carmen, olhe para mim. Ela não queria, mas o tom de comando na voz dele a fez obedecer. Quando seus olhos se encontraram, ela viu confusão e algo mais, algo que a assustou pela intensidade. Se eu fiz algo que a deixou desconfortável, preciso saber. Essa casa, essa situação, já é complicada o suficiente. Não quero torná-la pior. O senhor não fez nada. É só que as pessoas estão falando sobre mim estar aqui, sobre nós. E eu não quero que isso cause problemas para o senhor ou para Isabel. O barão deu um passo à frente. Que as pessoas se danem. A grosseria na voz dele a surpreendeu. Ele sempre foi tão educado, tão contido, desde que Cecília morreu. Ele continuou, a voz ficando mais baixa, mais intensa. Todo dia foi uma batalha só para continuar de pé. A única coisa que me manteve vivo foi Isabel. E você? Você chegou aqui quando tudo estava desmoronando e segurou as peças juntas. Não apenas alimentou minha filha. Você trouxe vida de volta para esta casa. Senhor barão, eu só fiz meu trabalho. Não, você fez muito mais que isso. Você... Ele parou, passou a mão pelo cabelo. Um gesto de frustração. Você me fez lembrar que a vida continua,
que ainda pode haver risadas nesta casa, que ainda pode haver esperança. Carmen sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso estava indo para um território perigoso. Eu deveria ir, ela disse, caminhando em direção à porta. Carmen, espere. Ela parou, a mão na maçaneta. Eu não estou tentando. Não estou propondo nada inadequado. Só estou dizendo que sua presença aqui significa mais do que um simples arranjo de trabalho. Para mim e para Isabel. E espero que para você também. Carmen fechou os olhos. Boa noite, senhor barão. Ela saiu antes que ele pudesse responder, praticamente correndo pelos corredores até seu quarto. Trancou a porta e se encostou nela, o coração disparado. O que estava acontecendo? Como tinha deixado as coisas chegarem a esse ponto? Ela era a ama de leite. Ele era o barão. Ela era uma lavadeira viúva. Ele era um dos homens mais ricos da região. Ela tinha perdido o marido há menos de 1 ano. Ele tinha perdido a esposa há 3 meses. Era muito cedo. Era inapropriado. Era impossível. Mas quando fechou os olhos, tudo o que via era o rosto dele. Aqueles olhos escuros cheios de uma dor que ela reconhecia porque era a mesma que carregava. Carmen tentou manter a distância nas semanas seguintes. Chegava pontualmente para as mamadas. Cuidava de Isabel com a mesma dedicação, mas evitava qualquer conversa que não fosse estritamente necessária. O barão percebeu e respeitou, mantendo-se igualmente formal e distante. Mas Isabel, em sua inocência infantil, tinha outros planos. A bebê agora tinha 4 meses e estava na fase de estranhar pessoas. Chorava quando qualquer funcionária tentava pegá-la, aceitava o pai com relutância, mas só se acalmava completamente com Carmen. Isso significava que Carmen precisava estar presente o tempo todo, não apenas nas mamadas. Ela está muito apegada, Dona Sebastiana observou numa das visitas que fazia à casa grande. Isso pode ser problema quando você precisar sair. Eu sei, mãe. Mas o que eu posso fazer? Deixar ela chorar até se acostumar com outras pessoas parece cruel. Cruel é criar um vínculo que não pode ser sustentado para sempre. A velha olhou para a filha com preocupação. Você está se apegando também, não tá? Carmen não respondeu. Não precisava. Foi numa tarde de domingo que tudo mudou. O barão tinha ido inspecionar a colheita nos cafezais mais distantes e voltaria apenas ao anoitecer. Carmen estava na biblioteca, um luxo que ela tinha começado a se permitir, lendo um livro enquanto Isabel dormia num cesto ao seu lado. A biblioteca era seu lugar favorito na casa grande. Tinha estantes do chão ao teto, repletas de livros em português, francês e inglês. Tinha poltronas confortáveis perto da janela e um cheiro de papel envelhecido que Carmen achava reconfortante. Ela estava tão absorta na leitura que não ouviu quando o barão entrou. Só percebeu sua presença quando ele falou. Esse é um dos meus livros favoritos. Carmen deu um pulo, o livro quase caindo de suas mãos. Era A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Desculpe, senhor barão. Eu não devia ter mexido nos seus livros sem permissão. Carmen, ele suspirou. Quantas vezes preciso dizer que você pode usar a biblioteca quando quiser? Os livros estão aqui para serem lidos, não para ficarem pegando poeira. Ele se aproximou, e Carmen notou que estava com a roupa suja de terra. Tinha ido aos cafezais diretamente, sem trocar de roupa antes. Você gosta de ler? Ele perguntou, sentando-se na poltrona ao lado dela. Gosto. Meu pai me ensinou. Ele achava que todo mundo devia saber ler, rico ou pobre. Seu pai era um homem sábio. Era. Morreu defendendo a honra de um amigo numa briga de facão. Deixou minha mãe viúva com uma filha pequena. Carmen fechou o livro. Às vezes acho que herdei dele esse jeito de fazer escolhas que não fazem sentido para todo mundo, mas que parecem certas na hora. Como vir aqui amamentar Isabel? Como vir aqui amamentar Isabel? Ela confirmou. Eles ficaram em silêncio por um momento. Do cesto, veio um suspiro suave de Isabel dormindo. Posso te fazer uma pergunta pessoal? O barão disse. Carmen hesitou, mas assentiu. Você ainda ama seu marido? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Eu? Por que pergunta isso? Porque eu estou tentando entender o luto. Como funciona? Como se supera? Se é que se supera. Ele olhou para as próprias mãos. Eu amava Cecília. Amava profundamente, mas ela se foi. E a vida continua. Isabel precisa de mim presente, não perdido no passado, mas me sinto culpado toda vez que passo um dia sem pensar nela,
toda vez que rio de alguma coisa. Carmen entendeu perfeitamente. Eu amava Antônio, mas se sou honesta, nosso casamento era prático. Nos dávamos bem, nos respeitávamos, mas não era aquela grande paixão dos romances. Quando ele morreu, senti falta dele. Mas acho que senti mais falta da ideia de ter um companheiro do que dele especificamente. Isso te faz sentir culpada? Todo dia. Ela olhou pela janela. Sinto que deveria estar mais devastada, que deveria chorar mais. Mas a verdade é que a morte dele me libertou de certa forma. É horrível dizer isso, mas é verdade. Não é horrível, é honesto. O barão se inclinou para a frente. Com Cecília, era diferente. Eu realmente a amava, mas estava me afogando no luto. E então você chegou e trouxe Isabel de volta à vida, e de alguma forma me trouxe de volta também. E agora me sinto culpado porque tem dias que passo horas sem pensar em Cecília. Porque tem momentos que me pego rindo, sendo feliz. Isso é natural, Carmen disse suavemente. Ela não ia querer que o senhor passasse o resto da vida sofrendo. Não. Ela me fez prometer, nos últimos minutos que teve, que eu viveria, que cuidaria de Isabel e seria feliz. Ele olhou diretamente para Carmen. Mas como faço isso sem me sentir como se estivesse traindo a memória dela? Carmen não tinha resposta. Ela mesma estava lutando com perguntas similares. Naquele momento, Isabel acordou com um choro alto. Carmen se levantou para pegá-la, mas o barão foi mais rápido. Deixa eu pegar, ele disse. Pegou a filha no colo, embalando-a suavemente. Isabel choramingou um pouco, mas depois se acalmou, aconchegando-se contra o peito do pai. Olha só, Carmen disse com um sorriso. Ela está se acostumando com o senhor. Só porque aprendi com você. A forma como você a segura, como fala com ela. Copiei tudo. Eles ficaram ali, ele de pé, segurando a bebê, ela sentada, observando os dois. A luz da tarde entrava pelas janelas, criando uma atmosfera dourada e tranquila. Carmen, o barão disse depois de um longo silêncio. Eu sei que nossa situação é complicada. Sei que as pessoas falam. Sei que há linhas que não deveríamos cruzar. Mas quero que saiba que sua presença aqui, sua amizade, significam muito para mim. Amizade. Ele tinha dito amizade. Era seguro, apropriado. Mas quando Carmen olhou nos olhos dele, viu algo que ia além de amizade. Ele sabia que ele via o mesmo nos olhos dela. Para mim também, ela disse baixinho. E naquele momento algo mudou. Não foi dramático, não foi declarado, mas foi real. Uma fronteira havia sido atravessada, mesmo que silenciosamente. Nos dias seguintes, as coisas ficaram diferentes, mais fáceis de certa forma. Eles conversavam mais livremente. O barão começou a jantar mais cedo para passar tempo com Isabel antes dela dormir, e Carmen naturalmente estava presente. Rosa começou a colocar um lugar extra na mesa sem que ninguém pedisse. Isso não é apropriado. Carmen protestou quando viu a mesa posta para dois. O que não é apropriado? O barão perguntou, entrando na sala de jantar. 2 pessoas comendo juntas? Carmen, você não é uma funcionária comum. Você cuida da minha filha. Passa o dia inteiro nesta casa. Comer na cozinha em pé enquanto eu como sozinho aqui é ridículo. Ele tinha um ponto. Mas Carmen sabia que cada pequena transgressão dessas normas sociais era um passo a mais em direção a algo que poderia destruir tudo. Mas ela estava cansada de lutar contra o inevitável. Estava cansada de fingir que não sentia o que sentia. Estava cansada de viver com medo do que as pessoas diriam. Então ela se sentou e jantaram juntos. E conversaram sobre livros, sobre a fazenda, sobre Isabel, sobre tudo e nada. E foi tão natural, tão certo, que Carmen esqueceu por algumas horas todas as razões pelas quais aquilo era impossível. Depois do jantar, foram juntos para o quarto do barão, para a última mamada de Isabel. A bebê estava especialmente irritada aquela noite, não querendo largar o peito, chorando sempre que Carmen tentava colocá-la no berço. Ela sente quando a gente está ansioso, Carmen disse, embalando a menina pela 10ª vez. E você está ansiosa? Sempre estou um pouco. Por quê? Carmen olhou para ele. Porque tenho medo do que estamos construindo aqui. Tenho medo de que um dia isso desmorone e machuque a todos nós. O barão se aproximou. Estava tão perto que Carmen podia sentir o calor dele. Podia ver as manchas douradas em seus olhos escuros. E se não desmoronar? Ele perguntou baixinho. Tudo desmorona eventualmente. Nem tudo. Isabel finalmente adormeceu,
inconsciente da tensão no ar. Carmen a colocou no berço com todo cuidado, como se a bebê fosse feita de cristal. Quando se virou, o barão estava bem atrás dela, tão perto que ela precisou erguer o rosto para olhar para ele. Carmen, ele disse, e havia tanto peso naquele nome, tanta emoção contida. Não, ela sussurrou. Por favor, não. Não o quê? Não diga o que quer dizer. Não faça o que quer fazer, porque se fizer, não vai ter volta. E eu não sei se estou pronta para isso. Ele ergueu a mão, hesitou, depois gentilmente afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque foi leve, quase reverente. Eu também não sei se estou pronto, mas sei que não consigo mais fingir que você é apenas a ama de leite, que isso é apenas um arranjo de trabalho. Porque não é. Você se tornou essencial. Para Isabel, sim, mas também para mim. Carmen sentiu as lágrimas arderem. Isso é loucura. Conhece a gente há 4 meses. A sua esposa morreu há 4 meses. Meu filho morreu há 4 meses. Não é tempo suficiente para... Para quê? Para sentir que não quero que você vá embora nunca? Para perceber que acordo todos os dias pensando em ver você? Para admitir que quando estou com você e com Isabel, pela primeira vez desde que Cecília morreu, me sinto inteiro? Augusto. Era a primeira vez que ela o chamava pelo primeiro nome conscientemente. Ele fechou os olhos ao ouvir seu nome nos lábios dela. Diga de novo. Augusto, ela repetiu, e desta vez soou como uma rendição. Ele abriu os olhos, e o que Carmen viu ali a fez esquecer todas as razões pelas quais aquilo era errado, impossível, condenado ao fracasso. Ele se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar. Mas ela não recuou. Ficou ali, quase sem respirar, enquanto ele aproximava o rosto. O beijo foi suave, quase hesitante. Um roçar de lábios que parecia uma pergunta. Carmen respondeu, se permitindo derreter naquele momento, naquela conexão impossível. Quando se afastaram, ambos estavam tremendo. Deus me perdoe, Carmen sussurrou. O que fizemos? Nada que não devesse ter acontecido há semanas, ele respondeu, apoiando a testa contra a dela. Do berço, Isabel fez um barulhinho no sono, e foi como se alguém tivesse jogado água fria em ambos. A realidade voltou com força. Eu preciso ir, Carmen disse, se afastando. Carmen, espere. Não, eu preciso pensar. Preciso ir. Ela praticamente correu para fora do quarto, para a segurança do seu próprio espaço. Trancou a porta e se deixou cair na cama, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. O que tinha feito? Tinha beijado o barão. Tinha quebrado todas as regras que ela mesma tinha estabelecido. Tinha cruzado a linha que jurou nunca cruzar. E a parte mais assustadora era que não se arrependia. Nem um pouco. Carmen não conseguiu dormir aquela noite. Ficou olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele beijo, odiando-se por querer que acontecesse de novo. Pela manhã, estava com olheiras profundas e as mãos tremendo quando pegou Isabel para a primeira mamada. O barão não estava no quarto. Benedita disse que ele tinha saído cedo para resolver assuntos na cidade. Ele deixou um recado, a menina disse, entregando um envelope a Carmen. Dentro havia um bilhete curto, escrito na letra elegante do barão. Carmen, fui à cidade resolver assuntos urgentes. Volto amanhã. Peço desculpas se a coloquei em uma posição desconfortável ontem à noite. Nunca foi minha intenção, mas não posso me desculpar pelo que sinto. Carmen amassou o papel e o jogou na lareira do quarto, mas as palavras ficaram gravadas em sua mente. Foi visitar a mãe naquela tarde, precisando de conselho, de perspectiva, de alguém que a conhecesse bem o suficiente para dizer a verdade. Dona Sebastiana estava no quintal da casa de colonos, estendendo roupas no varal. Quando viu a filha se aproximando, leu imediatamente em seu rosto que algo estava errado. O que aconteceu? Carmen contou tudo. O beijo, os sentimentos, a confusão que consumia seu coração. A velha lavadeira ouviu em silêncio, depois suspirou fundo. Você se apaixonou por ele. Não, eu não sei o que sinto, mas paixão não. Não pode ser. Por que não pode? Você é uma mulher jovem, viúva. Ele é um homem ainda jovem, viúvo. Vocês dividem a casa, dividem os cuidados de uma criança. Seria estranho se não desenvolvessem sentimentos. Mas, mãe, faz apenas 4 meses. 4 meses desde que perdi Gabriel. Desde que ele perdeu Cecília.
As pessoas vão dizer que não temos respeito pelos mortos. As pessoas sempre vão dizer alguma coisa. Dona Sebastiana sentou-se no degrau da casa, puxando a filha para sentar ao seu lado. A pergunta não é o que as pessoas vão dizer. A pergunta é: você ama ele? Eu não sei. Sinto algo forte. Mas como posso saber se é amor ou se é só que estamos os dois quebrados e nos agarrando um ao outro porque é mais fácil do que enfrentar a dor sozinhos? E se for as duas coisas? Carmen olhou para a mãe, surpresa. Às vezes, Dona Sebastiana continuou, o amor nasce exatamente disso. De duas pessoas quebradas que se encontram e descobrem que juntas podem ser inteiras de novo. Não tem nada de errado nisso. Mas e se estivermos enganando a nós mesmos? E se for só desespero, solidão? E se quando a dor passar, percebermos que não há nada real ali? E se houver? A velha pegou a mão da filha. Minha menina, você sempre foi cautelosa demais, sempre calculando cada passo, sempre com medo de errar. Mas às vezes na vida a gente precisa dar um salto de fé. E se eu cair? Se cair, levanta, como sempre fez. Carmen apoiou a cabeça no ombro da mãe, sentindo-se como uma criança novamente. Tenho tanto medo, mãe. Medo de me machucar. Medo de machucar ele. Medo de machucar Isabel. Isabel, Dona Sebastiana ponderou. Essa é uma consideração importante. Você já é a mãe dela para todos os efeitos. Se você e o barão, se ficarem juntos, oficializaria isso. Mas também significaria que se as coisas dessem errado, você não perderia apenas um companheiro. Perderia a menina também. Era isso que Carmen mais temia. Tinha se apegado a Isabel de uma forma que nunca imaginou possível. A menina não era substituta de Gabriel. Era sua própria pessoa, com sua própria personalidade emergente. E Carmen a amava como se tivesse dado à luz a ela. Não sei se conseguiria sobreviver a perder outra criança, ela admitiu. Então precisa ter certeza antes de dar qualquer passo. Certeza sobre seus sentimentos. Certeza sobre os dele. E principalmente, certeza de que ele te quer, não só como mãe de sua filha, mas como companheira, como igual. Carmen passou o resto do dia pensando nas palavras da mãe. Quando voltou à casa grande, encontrou uma carta que tinha chegado para o barão. Era do advogado dele em São Paulo. Rosa, que tinha recebido a correspondência, comentou casualmente. É sobre a herança de Dona Cecília. Parece que tinha mais propriedades e bens do que todo mundo pensava. Aquilo fez Carmen pensar. O barão era rico, muito rico, e ela era uma lavadeira. Mesmo que ele a quisesse de verdade, o que a sociedade diria sobre um barão do café se casar com uma mulher do povo? Ele seria ridicularizado. Isabel cresceria ouvindo fofocas sobre os pais. Não. Quanto mais pensava, mais impossível parecia. Naquela noite deitada na cama, Carmen tomou uma decisão. Quando o barão voltasse, teria uma conversa franca com ele. Estabeleceriam limites claros. Voltariam a ser empregada e empregador. Era mais seguro assim, mais sensato. Mas quando ouviu a carruagem chegando na manhã seguinte, quando ouviu os passos dele no corredor, seu coração traiu sua determinação, acelerando como se tivesse vontade própria. Ele bateu na porta do quarto dela, algo que nunca tinha feito antes. Entre, ela disse, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Augusto entrou. Estava com olheiras, a roupa amassada de viagem, mas seus olhos buscaram os dela imediatamente. Precisamos conversar, ele disse. Eu sei, eu também pensei muito e... Eu te amo. As palavras caíram como bombas no silêncio do quarto. Carmen ficou congelada. Eu sei que é cedo demais, ele continuou, as palavras saindo num jorro. Sei que as pessoas vão julgar. Sei que tem 1000 razões pelas quais isso é loucura. Mas passei as últimas 24 horas longe de você e de Isabel, e tudo que consegui pensar foi em voltar, em ver vocês duas, em estar com vocês. Augusto, você está confundindo coisas. Você ama Isabel, e eu cuido dela. Então, não. Ele deu um passo à frente. Não tenta racionalizar o que sinto. Eu sei a diferença entre gratidão e amor. Sei a diferença entre dependência e desejo. E o que sinto por você é amor. Você amava Cecília. Amava. E sempre vou amar a memória dela. Mas ela se foi, Carmen. E eu fiquei. E descobri que meu coração, apesar da dor, ainda é capaz de amar. Carmen sentiu as lágrimas escorrerem. Eu não sou como ela. Não sou refinada.
Não sou educada. Não sei como ser uma baronesa. Não quero que seja como ela, quero você, exatamente como é. Ele se ajoelhou na frente dela, um barão ajoelhado diante de uma lavadeira. Carmen, eu não tô pedindo que responda agora. Nem tô pedindo que sinta o mesmo. Só tô pedindo que não feche essa porta. Que me dê uma chance de provar que isso é real. E se não der certo? E se descobrirmos que era só a circunstância, o momento? Então pelo menos tentamos. Pelo menos saberemos. Ele pegou a mão dela. Mas e se der certo? E se formos exatamente o que cada um precisa? Vamos desperdiçar isso por medo? Carmen olhou para aquele homem ajoelhado diante dela, um dos homens mais poderosos da região, se humilhando completamente. E viu nele a mesma vulnerabilidade, a mesma dor, a mesma esperança que sentia. Eu também te amo. Ela sussurrou, finalmente admitindo em voz alta o que seu coração já sabia. E isso me apavora. Augusto levantou-se, puxou-a para seus braços e a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Podemos ter medo juntos, mas vamos tentar. Podemos tentar. Carmen assentiu contra o peito dele, ouvindo o coração dele bater tão acelerado quanto o seu. Do quarto ao lado, Isabel começou a chorar, e os dois riram ao mesmo tempo porque a vida continuava, com seus ritmos e exigências, independente das grandes revelações emocionais. Vou pegar ela, Carmen disse se afastando. Vamos pegar ela. Augusto corrigiu entrelaçando os dedos nos dela. E juntos foram até o quarto onde Isabel esperava, uma pequena família se formando das cinzas da tragédia, improvável e imperfeita, mas real. A notícia se espalhou pela vila como fogo em pasto seco. O barão Augusto de Almeida, viúvo há apenas 5 meses, estava envolvido romanticamente com a ama de leite, uma lavadeira que tinha perdido o próprio filho. As línguas começaram a se soltar nas vendas, nas igrejas, nos encontros casuais na praça. Uma desgraça, diziam as senhoras mais velhas. Nem teve o decoro de esperar 1 ano de luto. Ela se aproveitou da situação, cochichavam outras. Entrou na casa grande e armou para o barão. Coitada da dona Cecília, mal esfriou na cova e já tem outra no lugar dela. Carmen ouvia os comentários, sempre que ia à vila visitar a mãe ou fazer alguma compra. Sentia os olhares, os sussurros que paravam quando ela passava e recomeçavam assim que se afastava. Era como caminhar através de uma tempestade de julgamentos. O padre Damião, que tinha batizado Isabel, pediu uma audiência com o barão. Carmen estava presente quando ele chegou. Um homem de uns 60 anos com olhos severos e uma postura que não admitia questionamentos. Barão Augusto, ele começou sem rodeios, sentado na sala de visitas da Casa Grande. Sou seu amigo há muitos anos. Fui amigo de seu pai. Por isso venho aqui não como padre, mas como alguém que se importa com seu bem-estar. Eu agradeço, padre. Augusto respondeu, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Mas imagino que já sei o motivo da visita. Então sabe que o que está fazendo é imprudente. A vila inteira está falando. Está manchando a memória de Cecília e prejudicando sua própria reputação. Com todo respeito, padre, a memória de Cecília está segura no meu coração. E quanto à minha reputação, ela me importa menos do que a felicidade da minha filha. Exatamente por causa de Isabel que veio aqui. O padre se inclinou para a frente. Essa criança vai crescer ouvindo que o pai casou com a empregada meses depois da mãe morrer. Vai ser ridicularizada nas melhores famílias. Vai ter suas chances de um bom casamento arruinadas. Carmen, que até então estava em silêncio ao lado de Augusto, não conseguiu se conter. Isabel vai crescer numa casa com amor. Isso é mais importante do que a opinião das melhores famílias. O padre olhou para ela como se estivesse vendo uma mosca falar. Moça, você não entende como o mundo funciona. Há regras, convenções. Existem por uma razão. Existem para manter as pessoas nos lugares que a sociedade decidiu para elas. Carmen respondeu, a voz tremendo, mas firme. Eu nasci pobre, então devo morrer pobre. Nasci lavadeira, então não posso aspirar a nada mais. É isso? É a ordem natural das coisas. A ordem natural. Carmen sentiu a raiva crescer. A ordem natural diria que Isabel deveria ter morrido porque não tinha mãe para amamentá-la. Mas eu estava lá. Eu tinha leite. Eu a salvei. Isso também não é natural? Carmen, Augusto colocou a mão sobre a dela, um gesto de solidariedade e contenção ao mesmo tempo. O padre suspirou. Vejo que já tomaram sua decisão.
só vim alertá-los das consequências. As famílias importantes da região já estão se afastando. O coronel Mendes já me disse que não vai mais fazer negócios com você, Augusto. Os Silva cancelaram o noivado que estavam considerando para unir as propriedades. Que cancelem, Augusto respondeu. Não vou sacrificar minha felicidade e a de Isabel para agradar pessoas que julgam sem conhecer. Depois que o padre saiu, claramente insatisfeito, Augusto segurou as duas mãos de Carmen. Você tem certeza? Certeza de que quer enfrentar isso tudo? Porque vai piorar antes de melhorar. Carmen pensou em Gabriel, em como a vida tinha tirado dele a chance de existir. Pensou em Isabel, dormindo tranquilamente no andar de cima, alheia a todas essas complicações do mundo adulto. Pensou em Augusto, que tinha escolhido o amor em vez da conveniência. Tenho certeza, ela disse, mas a certeza foi testada duramente nas semanas seguintes. A irmã de Cecília, Dona Mariana, apareceu na fazenda numa tarde de tempestade. Era uma mulher de 40 anos, elegante e fria como mármore. Carmen nunca a tinha visto antes. Ela morava em São Paulo e tinha vindo apenas para o enterro da irmã. Vim buscar Isabel, ela anunciou, entrando na sala sem esperar convite. Augusto estava no campo, então foi Carmen quem a recebeu com Isabel no colo. A bebê tinha acabado de mamar e estava sonolenta, os olhinhos piscando devagar. O barão não está, Carmen disse, mantendo o tom educado apesar do medo que começava a se instalar. Não vim falar com Augusto, vim falar com você. Mariana sentou-se sem ser convidada, os olhos fixos na sobrinha. Essa criança é sangue do meu sangue, filha da minha irmã. Eu sei disso. E você é uma completa estranha que se aproveitou de uma tragédia para se infiltrar numa família que não é sua. Carmen sentiu o sangue ferver, mas forçou-se a manter a calma. Isabel podia sentir tensão e já começava a se mexer inquieta. Não me aproveitei de nada. Vim aqui porque uma criança estava morrendo de fome e eu podia ajudar. E de quebra conquistou o barão. Muito conveniente. Mariana se levantou, aproximando-se. Minha irmã mal esfriou na cova. E você já está usando as roupas dela, dormindo na casa dela, criando a filha dela. Eu não uso as roupas de Dona Cecília. E não estou tentando substituí-la. Não. Mariana riu. Um som áspero. Então o que está fazendo exatamente? Augusto está cego de dor e você está se aproveitando disso. Mas eu não vou deixar. Vim buscar Isabel. Ela vai morar comigo em São Paulo, onde será criada adequadamente por pessoas da família dela de verdade. O medo que Carmen sentia se transformou em pânico puro. A senhora não pode fazer isso. Isabel precisa de mim. Ela ainda mama. Existem outras formas de alimentar uma criança. E ela precisa de mais do que leite. Precisa de um ambiente adequado, longe dessa vergonha. Essa vergonha tem nome. E é Carmen. A voz de Augusto veio da porta. Ele tinha voltado mais cedo e claramente ouvira parte da conversa. E você não vai levar minha filha para lugar nenhum, Mariana. A cunhada se virou para ele. Augusto, seja sensato. Você está sendo ridicularizado em toda a região. Seus negócios estão sofrendo. Tudo porque não consegue ver que essa mulher salvou minha filha. Essa mulher trouxe vida de volta a esta casa. E essa mulher é a pessoa que escolhi para estar ao meu lado. Cecília não merece isso. Cecília me fez prometer que eu seria feliz. A voz de Augusto ecoou pela sala. Me fez prometer que cuidaria de Isabel e viveria. É exatamente o que estou fazendo. E se você realmente amasse sua irmã, respeitaria o último pedido dela. Mariana olhou entre os dois, viu Isabel dormindo tranquilamente nos braços de Carmen, viu a forma como Augusto ficou protetoramente ao lado delas e percebeu que tinha perdido. Vocês vão se arrepender, ela disse pegando a bolsa. Quando a sociedade virar as costas completamente, quando as portas se fecharem, quando Isabel crescer e descobrir a vergonha da própria origem, vão se arrepender. Ela saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado. Ela tem razão? Carmen perguntou baixinho. Estamos sendo egoístas? Augusto veio até ela, envolveu os dois, ela e Isabel, num abraço. Estamos sendo humanos. Estamos escolhendo amor em vez de convenção. E sim, vai ter consequências. Mas a alternativa é viver uma mentira, e eu não vou fazer isso. Nem com você, nem com Isabel. Naquela noite, depois que Isabel dormiu, eles se sentaram na biblioteca. Carmen contou a Augusto sobre todas as humilhações que tinha sofrido na vila, os insultos murmurados,
as portas que se fechavam. Podemos ir embora, ele disse. Vender a fazenda, recomeçar em outro lugar onde ninguém nos conheça. E abandonar tudo o que construiu, tudo o que sua família construiu por gerações? Carmen balançou a cabeça. Não, não vou deixar que me expulsem. Se vão me julgar, que julguem, mas não vou me esconder. Então ficamos e enfrentamos juntos. Juntos, ela concordou. Mas a pressão continuou aumentando. Fornecedores começaram a cobrar mais caro para entregar na fazenda. Alguns se recusaram completamente a fazer negócios. Na missa de domingo, Carmen e Augusto sentaram-se juntos com Isabel, e metade da igreja levantou e saiu. Foi Dona Sebastiana quem trouxe uma perspectiva diferente. Numa tarde, ela apareceu na casa grande com um grupo de mulheres da vila. As lavadeiras, as cozinheiras, as costureiras. Mulheres simples, trabalhadoras. Viemos mostrar apoio, a velha disse, a cabeça erguida com orgulho. A gente sabe o que é ser julgada. A gente sabe o que é a sociedade dizer que não temos valor. Mas também sabemos reconhecer amor verdadeiro quando vemos. Uma das mulheres, Dona Rita, deu um passo à frente. Eu perdi um filho no parto, Dona Carmen. Sei a dor que é, e acho lindo que do seu luto nasceu vida para outra criança. Não há vergonha nisso. A beleza. Carmen sentiu as lágrimas caírem. Pela primeira vez em semanas, não eram lágrimas de dor ou medo, mas de gratidão. As mulheres ficaram, tomaram chá, seguraram Isabel, encheram a casa grande com risos e solidariedade. E quando foram embora, Carmen sentiu que tinha encontrado algo que não sabia que precisava. Uma comunidade. Não a sociedade de elite que a rejeitava, mas as pessoas comuns que entendiam que a vida era dura demais para desperdiçar amor verdadeiro. Naquela noite, Augusto a encontrou na varanda, olhando as estrelas. Estava pensando, ele disse, sentando-se ao lado dela. Talvez estejamos fazendo isso da forma errada. O coração de Carmen gelou. O que quer dizer? Estamos vivendo nessa zona cinzenta. Você não é empregada, mas também não é minha esposa. Estamos juntos, mas não oficialmente. E isso dá margem para as pessoas falarem o que querem. E o que sugere? Ele pegou a mão dela. Casa comigo. Não daqui a 1 ano. Não quando a sociedade aprovar. Agora. Casa comigo. E vamos dar a Isabel uma família de verdade. Vamos dar a nós mesmos a chance de ser felizes sem pedir permissão a ninguém. Carmen olhou para ele, para aquele homem que tinha escolhido o amor dela acima da aprovação social, acima dos negócios, acima de tudo. E o período de luto, e as convenções, ao inferno com as convenções. Ele sorriu, aquele sorriso que ela tinha aprendido a amar. Carmen, já perdemos tanto tempo tendo medo. Não quero perder mais nenhum. Então sim, ela disse, e pela primeira vez em meses sorriu de verdade. Sim, eu caso com você. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, enquanto a fazenda dormia ao redor deles. E de alguma forma, apesar de toda a tempestade que ainda teriam que enfrentar, Carmen soube que estariam bem. Porque amor verdadeiro ela estava descobrindo, não pedia permissão. Apenas existia, teimoso e resiliente, crescendo mesmo nos solos mais improváveis. O casamento aconteceu numa manhã de setembro, 6 meses após a morte de Cecília. Não foi na igreja principal da vila. O padre Damião se recusou a realizar a cerimônia. Foi na pequena capela da fazenda, com o padre Antônio, um jovem vigário que acreditava que Deus se importava mais com amor do que com convenções sociais. Carmen usou um vestido simples de algodão branco que ela mesma tinha costurado, com a ajuda de Dona Sebastiana. Não tinha véu, não tinha grinalda. Tinha apenas Isabel no colo, com seus 8 meses, usando um vestidinho de renda que Rosa tinha feito. Os únicos convidados eram os funcionários da fazenda, as mulheres da vila que tinham demonstrado apoio e Dona Sebastiana, que chorou durante toda a cerimônia. Augusto de Almeida, padre Antônio disse, sua voz jovem mas firme, aceita Carmen como sua esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Aceito, Augusto respondeu, os olhos fixos em Carmen. E você, Carmen? O padre continuou. Aceita Augusto como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Carmen olhou para o homem diante dela. Pensou em tudo que tinham passado, em tudo que ainda teriam que enfrentar. Pensou em Gabriel, seu filho, que nunca conheceu o mundo. Pensou em Cecília,
a mulher que tinha vivido ali antes dela, e pensou em Isabel, que naquele momento puxava seu cabelo com as mãozinhas gordas, alheia à solenidade do momento. "Ah, aceito", ela disse, e sua voz não tremeu. Quando se beijaram, Isabel riu, aquele riso gorgolejante de bebê, e todos na capela riram também. Era um começo improvável, imperfeito, mas genuíno. A vida após o casamento não ficou mais fácil imediatamente. As famílias importantes da região continuaram mantendo distância. Alguns negócios foram perdidos. Houve momentos difíceis, momentos em que Carmen se perguntou se tinha feito a escolha certa. Mas também houve alegrias. Isabel deu seus primeiros passos numa tarde de primavera, cambaleando entre Carmen e Augusto na sala de estar. Disse "mama", olhando para Carmen, e "papa", olhando para Augusto, sem fazer distinção ou questionar a origem de sua família não convencional. Quando completou 1 ano, já tinha cachinhos loiros e os olhos azuis brilhantes. Era uma criança feliz, saudável, amada. E isso, Carmen descobriu, era tudo o que importava. Dona Sebastiana veio morar na casa grande, ocupando um quarto no térreo. "Não vou morrer sem conhecer meus netos", ela declarou um dia, "e Isabel vai precisar de avó." A fazenda continuou prosperando, apesar do boicote inicial. Augusto encontrou novos parceiros comerciais, pessoas que valorizavam integridade mais do que convenções sociais. Alguns eram outros fazendeiros que tinham casamentos não tradicionais. Outros eram comerciantes da capital que não se importavam com fofocas de interior. 2 anos após o casamento, Carmen descobriu que estava grávida novamente. O medo inicial foi paralisante. Memórias de Gabriel do parto, que terminou em tragédia, voltaram com força. "E se acontecer de novo?", ela perguntou a Augusto numa noite, as mãos sobre a barriga ainda plana. "Então enfrentamos juntos", ele respondeu, "como tudo mais." Mas desta vez foi diferente. A gravidez progrediu sem complicações. E numa manhã de inverno, nasceu Pedro, um menino robusto que saiu chorando alto, reclamando de ter sido tirado do lugar quente e confortável. Quando Carmen o segurou pela primeira vez, não sentiu a dor dilacerante que esperava. Não sentiu que estava traindo Gabriel. Sentiu apenas amor. Um amor diferente, único para aquela criança específica. "Ele tem seu nariz", Augusto disse, maravilhado, tocando o rostinho minúsculo. "E seus olhos?", Carmen respondeu. Isabel, agora com 3 anos, exigiu segurar o irmão. Sentou-se com todo cuidado, o bebê apoiado em seu colo, e declarou: "Meu irmão, vou cuidar." E cuidou. À medida que cresciam, Isabel e Pedro eram inseparáveis. Ela o protegia, brincava com ele, ensinava-lhe tudo o que sabia, e ele a adorava com a devoção absoluta de um irmão mais novo. A sociedade, lentamente, começou a aceitar, ou pelo menos a tolerar. Algumas famílias voltaram a fazer negócios com a fazenda. O padre Damião, numa missa de Natal, reconheceu publicamente que talvez tivesse julgado apressadamente. "O amor", ele disse do púlpito, "se manifesta de formas misteriosas. E quem somos nós para questionar os caminhos do Senhor?" Carmen, sentada ao lado de Augusto, com Isabel de um lado e Pedro do outro, sentiu uma paz que não sabia que era possível. Não era a paz da aceitação total. Ainda havia quem virasse o nariz, quem cochichasse, mas era a paz de saber que tinha feito as escolhas certas, mesmo as difíceis. Anos depois, numa tarde de verão, Carmen estava no cemitério. Não ia lá com frequência, mas de vez em quando sentia necessidade. Parou diante de 2 lápides lado a lado. Uma dizia: "Gabriel, filho amado, nasceu para o céu em 1928. A outra dizia: "Cecília de Almeida, esposa e mãe dedicada, 1898-1928. "Obrigada", Carmen sussurrou. Não sabia exatamente com quem estava falando. Com Gabriel, com Cecília, com o destino, com Deus. Talvez com todos. "Obrigada por me trazerem até onde estou hoje." Porque era verdade. Sem a tragédia de perder Gabriel, ela nunca teria conhecido Isabel. Sem a morte de Cecília, Augusto nunca teria precisado de uma ama de leite. Eram conexões impossíveis, dolorosas, mas reais. "Mãe!" A voz de Isabel, agora com 15 anos, veio do portão do cemitério. "Papai mandou dizer que o jantar está pronto." Carmen acenou, indicando que já ia, mas antes de sair tocou levemente as 2 lápides. "Vocês não foram esquecidos", ela prometeu.
nunca serão. Quando voltou para casa, e agora era verdadeiramente sua casa, não apenas a casa do barão onde trabalhava, encontrou a família reunida na sala de jantar. Augusto, com alguns fios brancos no cabelo agora. Isabel, crescida e linda, com os olhos da mãe biológica, mas os gestos de Carmen. Pedro, com 9 anos, todo energia e curiosidade. E Dona Sebastiana, mais velha e curvada, mas com os olhos ainda brilhantes. Demorou, Augusto disse, puxando a cadeira para ela. Fui visitar os túmulos. Ele assentiu, compreendendo. Nunca havia ciúme ou desconforto quando ela fazia isso. Ele sabia que amar os vivos não significava esquecer os mortos. Durante o jantar, Pedro contou sobre um passarinho que tinha tentado fazer ninho na varanda. Isabel reclamou de um pretendente que estava sendo muito insistente. Dona Sebastiana deu conselhos não solicitados sobre tudo. Augusto mediou as pequenas discussões com paciência e humor. Era uma família como qualquer outra. Imperfeita, barulhenta, cheia de amor e ocasionais irritações. Mas era deles. Mais tarde, quando as crianças estavam dormindo e Dona Sebastiana tinha se recolhido para seu quarto, Carmen e Augusto saíram para a varanda. Era o mesmo lugar onde, anos atrás, ele tinha pedido que ela se casasse com ele. Você se arrepende? Ela perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele. De tudo que teve que enfrentar por minha causa? Nunca. Ele beijou o topo da cabeça dela. Cada dificuldade valeu a pena. Você valeu a pena. Às vezes ainda me sinto uma impostora, como se não merecesse tudo isso. Você salvou minha filha, salvou a mim, construiu uma família das ruínas da tragédia. Se alguém merece ser feliz, é você. Carmen fechou os olhos, ouvindo os sons da noite. As cigarras, o vento nos jacarandás, o ressonar suave de Dona Sebastiana vindo da janela aberta. Sons de lar, de pertencimento. Tinha começado com perda. Gabriel, que nunca respirou. Cecília, que deu a vida pela filha. 2 vazios imensos que pareciam impossíveis de preencher. Mas a vida, Carmen tinha aprendido, não preenchia vazios. Ela os transformava. Criava algo novo, algo inesperado. Das cinzas da tragédia, tinha nascido uma família que nunca deveria ter existido pelas regras convencionais. Uma lavadeira e um barão. Uma ama de leite e seu empregador. Uma mulher de luto e um homem destroçado. E de alguma forma, contra todas as probabilidades, tinha dado certo. Amo você, ela disse. As palavras saindo fáceis agora depois de anos de prática. Também te amo, ele respondeu. Sempre vou amar. E ali, naquela varanda, sob as mesmas estrelas que tinham testemunhado seu primeiro beijo, Carmen finalmente entendeu uma verdade fundamental. Às vezes, a vida nos tira tudo justamente para nos dar o que realmente precisávamos. Só que de um jeito que nunca imaginaríamos. Ela tinha perdido um filho, mas ganhou uma filha. Tinha perdido uma vida simples, mas ganhou uma família. Tinha perdido o anonimato, mas ganhou um amor que valia cada olhar desaprovador, cada comentário maldoso, cada porta fechada. E no final, percebeu que não mudaria nada. Nem a dor, nem a luta, nem os julgamentos, porque tudo isso a tinha trazido exatamente até onde precisava estar. Em casa, finalmente, completamente, em casa. Esta história de amor improvável, nascida da tragédia e do luto, nos lembra que as famílias mais fortes nem sempre são aquelas formadas pelas convenções sociais, mas aquelas construídas pelo amor genuíno, pela escolha consciente e pela coragem de desafiar o impossível.